Fala investidora, fala investidor, Emerson Alves aqui e hoje nós vamos falar das opções longas. Eu estava te devendo esse vídeo dos últimos anos que eu venho operando opções. Eu diria que 2022 é o melhor ano para se operar opções longas. Para que você tenha uma ideia, eu comprei uma opção agora, dia 14 de fevereiro, paguei 68 centavos nela. Anteontem, né, porque hoje é domingo, na sexta-feira a opção estava valendo R$ 2,62, ou seja, uma valorização de 285% em poucos dias. Isso significa que uma pessoa que investiu, por exemplo, R$1.000 já tem o equivalente a R$ 3.850. Mas é preciso que você saiba a maneira correta de operar opções longas, é preciso que você saiba fazer a análise, é preciso que você saiba os riscos que estão envolvidos e principalmente a forma, a análise correta para você poder montar uma operação de opção longa. Então hoje fica comigo aqui porque hoje vai ser o mais completo possível. Vai ser um tutorial com 100% do passo a passo que você precisa fazer, desde a plataforma de análise que você precisa usar até o home broker, onde você vai efetivamente fazer a operação. Tudo na prática. Portanto, fica comigo até o final desse vídeo porque vai ser quase que impossível você não fazer uma operação lucrativa e muito lucrativa esse ano depois de ter assistido esse vídeo, ok? Bora pro vídeo. Sandra, quanto é que custa essa aula que eu vou dar hoje? Se inscrever no canal. Só isso? Não, tem que curtir o vídeo também. E para que serve o sininho? Para ser avisado dos novos vídeos. Tá barato isso, hein? Sabe que eu tenho percebido uma coisa importante que está acontecendo na Bolsa Brasileira. O número de pessoas que operam opções está subindo cada vez mais. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha 50 mil pessoas mais ou menos operando opções. Hoje são mais de 200 mil. É claro que, considerando toda a nação brasileira, é um número pequeno ainda. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos 65% da população investe em bolsa de valores, no Brasil são só 2%, mas lá a maioria das pessoas que investem em bolsa de valores operam opções, operam as operações de renda mensal. Agora, um ponto preocupante que eu tenho observado na bolsa é que tem um grande número de pessoas operando opções sem saber o que está fazendo. Em se tratando das opções longas, por exemplo, a pessoa ela compra uma opção longa porque os ganhos realmente são explosivos, a possibilidade de ganho é muito grande, sobretudo esse ano agora de 2022. Mas as pessoas acham que só pelo fato de comprar uma opção longa, você vai automaticamente ganhar muito dinheiro. E não é assim. Tem que ter toda uma análise, você tem que saber o que acontece, como que o tempo age na opção e o que precisa acontecer na ação para que você tenha efetivamente lucro nessa opção. Então, eu quero te passar o passo a passo a partir de agora. Eu vou entrar primeiro na nossa plataforma de análise que eu estou sempre usando aqui nos vídeos, que é o opções.net.br, o link está aqui na descrição. Mas antes de entrar no opções.net, eu quero te mostrar o conceito básico, o que você precisa saber do que vai acontecer na opção quando você compra uma opção, seja ela longa ou seja ela curta. Então vamos lá, coloquei aqui na tela um exemplo de call, para a gente ver o conceito dessas opções, tanto curtas quanto longas, porque o conceito é basicamente o mesmo, o raciocínio é basicamente o mesmo. Se você não sabe o que é uma call, o que é uma put, eu te convido a assistir a playlist que está aparecendo aqui em cima do vídeo, para que você saiba os conceitos de call, os conceitos de put, como é que você começa a fazer as primeiras operações, tudo bem? Esse exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo o mais simples possível, o mais descomplicado possível, justamente porque as pessoas imaginam que o universo das opções é complicado. Então a minha missão aqui no YouTube tem sido realmente descomplicar o universo das opções. Falando em descomplicar, eu quero, se você é iniciante, eu quero te convidar para o treinamento Descomplicando as Opções, que vai acontecer dos dias 7 a 9 de março, sempre às 20 horas, um treinamento totalmente gratuito, vai ser 100% online, as aulas serão ao vivo. Então, para você que está começando agora, fica aqui o convite, o link está aqui na descrição, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui uma ação que está valendo, nesse momento, R$20. Quanto é que custa uma opção dessa ação que está valendo R$20 na mesma linha, no mesmo strike ali de R$20, supondo que tem um strike ali de R$20? Essa opção vai custar caro. Vamos denominar somente caro. O preço dela é caro. Por que o preço dela é caro? Porque ela está na linha do dinheiro, ou seja, o strike é o mesmo valor da ação ali naquele momento. Então, essa opção a gente chama ela de ATM, at the money, na linha do dinheiro. Basicamente é isso. Agora, segunda pergunta, quanto é que vai custar uma opção do strike R$15? E eu quero que você preste bastante atenção na pergunta que eu vou fazer agora
E essa pergunta você tem que fazer tanto no começo do exercício, antes de você montar a operação, quanto no final do exercício, quando você vai lá desmontar a operação. A pergunta é: quem é que quer ter o direito de comprar uma ação que agora está valendo R$20 por R$15? Qualquer pessoa em sã consciência quer comprar uma ação pagando R$15 se ela está valendo R$20 agora. Então, quanto é que, obviamente, vai custar essa opção? Muito caro. Essa opção vai custar muito caro. E essa opção é uma opção ITM, in the money, ou seja, dentro do dinheiro, porque se a ação já está valendo R$20 e nós estamos falando de um strike de R$15, já está dentro do dinheiro. Por isso que se fala in the money. Tudo bem até aqui? Bom, e quanto é que vai custar uma opção do R$25, do strike R$25? Essa opção vai custar muito barato. E por que essa opção vai custar muito barato? Ora, se a ação está valendo R$20 agora, será que tem tantas pessoas assim acreditando que essa ação vai subir do 20 para o R$25 dentro do período aí de um mês, que é o tempo de exercício? Não são tantas pessoas que acham que vai subir tanto assim. Então essa opção ela vai custar muito barato. E essa opção a gente chama ela de OTM. Out the money, ou seja, fora do dinheiro. Tudo bem até aqui? E agora a gente vai continuar com esse raciocínio, só que a gente vai esquecer ali as opções in the money, que são as opções dentro do dinheiro, porque esse vídeo é para falar de call longa. Então nós vamos partir ali da linha do dinheiro para cima, ou seja, nós estamos pensando na valorização de uma call. Então vamos continuar o conceito aqui. Vamos pensar aqui nessa opção na linha do dinheiro. Digamos que essa opção custou então R$1 e eu comprei ela pensando na valorização dessa opção. Paguei lá então R$1. Bom, passou então o período ali de um mês, desse exercício de um mês, essa ação fechou o mês, teve lá oscilação durante o mês, mas ela fechou o mês valendo os mesmos R$20. Quanto é que essa opção vai estar custando? De novo, aquela pergunta que você fez lá no começo do exercício e que você tem que fazer também para o final do exercício, lá no começo do exercício, para você saber o que você está fazendo, para você saber o que pode acontecer com a sua opção no final do exercício. Então, se a ação estiver valendo R$20, quanto é que vai estar custando essa opção? A pergunta que você tem que se fazer: se o mercado está vendendo a ação por R$20 e eu que comprei o direito de compra dessa ação por R$20, eu vou querer exercer esse direito de comprar por R$20 sabendo que eu tenho que pagar lá aquela taxinha para a Bolsa de Valores para poder fazer o exercício da opção e poder comprar a ação por R$20 se o mercado está vendendo a ação por R$20? Não, eu não vou querer pagar essa taxa. Se eu quiser comprar por R$20, eu vou lá e compro por R$20. Isso significa que não fez diferença essa opção que eu comprei e paguei R$1. Por quê? Porque a ação está valendo R$20. Então, nesse caso, se deduz que essa opção está valendo zero, virou pó. Ela não tem mais valor. Tudo bem até aqui? Agora, e se a ação estivesse valendo, ao final do exercício, R$21? Quanto é que estaria valendo essa opção? Todo o valor extrínseco já foi comido, toda aquela taxa de incerteza, taxa de juros já foi comido da opção, então fica só a diferença entre o strike e o valor da ação naquele momento. Então, se a ação estivesse valendo R$21 no final do exercício, essa opção estaria valendo R$1. Só que eu paguei R$1 nessa opção. Então, não fez diferença nenhuma. Fiquei no 0 a 0. R$21 é o que a gente chama nesse caso de break-even. Ou seja, eu fico no 0 a 0. Eu posso vender a minha opção por R$1, só que eu não ganhei nada. Por quê? Porque eu paguei R$1 nessa opção. Então o break-even seria, nesse caso aqui, R$21. Esse seria o break-even. Agora, e se ela estiver valendo R$22? Qual a diferença do strike de 20 para R$22? R$2. Então a opção estaria valendo R$2. E quanto é que eu ganharia então se eu paguei R$1 na opção? 100% nessa operação. Tudo bem? Agora nós vamos pensar na pessoa que comprou uma opção OTM, uma opção lá em cima. Supondo que a ação está valendo R$20, a pessoa comprou uma opção lá do 25 porque ela acredita muito que essa ação vai subir rapidamente. Então ela comprou essa opção, pagou baratinho nessa opção. Vamos ver qual é o conceito, como é que funciona essa opção ao longo desse período de um mês. Então vamos lá. A pessoa comprou a opção do strike R$25 e ela pagou muito barato. Quanto? Por exemplo, sei lá, 20 centavos. Então ela pagou 20 centavos. Só que quando ela comprou essa opção por 20 centavos, a ação estava valendo R$20. Ok? Bom, passou um mês. Essa ação continua valendo R$20. O que aconteceu com essa opção aqui? Qual é a pergunta que você tem que fazer? Quem é que vai exercer o direito de comprar a ação por R$25 se o mercado está pagando R$20? Ninguém.
Então essa opção virou pó, ou seja, você perdeu os 20 centavos que você investiu nessa opção. Agora, e se a ação estivesse valendo, por exemplo, R$23? Quanto é que valeria essa opção aqui? A mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Se o mercado está vendendo a ação por R$23, quem é que vai querer exercer o direito de compra da ação por R$25? Absolutamente ninguém. Então, neste caso também virou pó. Gastei 20 centavos à toa. Tudo bem? Bom, mas e se a ação estiver valendo R$25? Ela saiu lá do R$20 e foi para R$25. Quanto é que está valendo essa opção? Bom, nesse caso a gente tem aquela mesma situação lá. O strike que eu escolhi foi R$25. A ação está sendo vendida por R$25. Para eu exercer o direito de compra por R$25 aqui do strike que eu comprei a opção e paguei 20 centavos, eu vou ter aquela taxa de exercício da Bolsa de Valores. Eu vou pagar essa taxa? Não. Eu prefiro comprar no mercado direto. Está valendo R$25, então eu compro no mercado direto. Então, neste caso, a opção virou pó, ou seja, tomou prejuízo, perdeu o seu dinheiro. É por isso que eu sempre falo que não se pode investir muito capital nesse tipo de operação. As pessoas se iludem, a pessoa vai lá, faz uma operação de compra de call e de repente dá bom, tem um ganho muito alto. Acabei de falar aqui de um ganho de 100%, dei o exemplo. Aí a pessoa vai e investe parte significativa do seu capital nesse tipo de operação. Erro crasso, não pode. O ideal é que você retire dinheiro das operações de renda mensal, ou seja, você pegue o dinheiro que você extraiu do mercado para você fazer esse tipo de operação, nunca o seu capital próprio. Tudo bem? Bom, mas e se lá no final do exercício essa ação está valendo, por exemplo, R$25,20? Qual é o valor da opção nesse momento, no final do exercício, se a ação está valendo R$25,20? É a diferença do valor da ação para o strike que você escolheu. Ou seja, se a ação está valendo R$25,20 e o strike é 25, a opção está valendo teoricamente 20 centavos. Então aqui é o que? O break-even. Eu vou vender uma opção por 20 centavos, porém eu paguei 20 centavos na opção. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma operação especulativa, onde eu estou comprando a opção e eu quero vender. Eu não estou querendo exercer o meu direito de compra. Então aqui é o break-even, 25,20. Agora, e se essa ação estivesse valendo, ao invés de 25,20, se ela estivesse valendo 26,20, só para ficar mais fácil o exemplo aqui. Quanto é que estaria valendo essa opção? R$1. E quanto é que eu paguei 20 centavos? Então, qual é a lucratividade que eu tenho numa operação dessa? 400%. Agora a pergunta é, dentro de um exercício, nós estamos falando de uma ação que custa R$20, você comprou uma opção do strike R$25, então a ação ela tem que sair do R$20 e ultrapassar o break-even, que é R$25,20, para você começar a ter lucro. A pergunta é, qual é a probabilidade dessa ação sair do R$20 e passar os R$25,20 dentro de apenas um mês? É pequena, concorda? Aí é que entram as opções longas. Por quê? Porque você vai ter um tempo maior, muito maior, para você ver a sua ação subir e você ter uma lucratividade absurda. Você ter aquela lucratividade de 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000%. Entende? E agora que a gente vai ver o passo a passo para você poder comprar as opções longas. O conceitual é exatamente o mesmo. Ou seja, se você comprou, quanto é que vai custar uma opção longa OTM? Supondo que a ação está R$20, nós estamos falando de uma opção longa aqui, sei lá, de 18 meses, de 2 anos, alguma coisa assim, de 1 ano. A gente está falando de uma opção que vai custar barato. Ela não vai custar muito barato, mas ela vai custar barato. E essa opção, por exemplo, ATM, isso aqui é uma ATM, né? Nós estávamos falando aqui da ATM. Na data futura, quanto é que essa opção vai custar? Muito caro. Por que ela vai custar muito caro? Porque está na linha do dinheiro. Ela está na linha do dinheiro e nós estamos falando de uma opção lá da frente, uma opção longa, ou seja, a taxa de juros envolvida, taxa de incerteza é muito maior. Nós estamos falando de um contrato futuro de longa data. Então é claro que essa opção vai custar muito mais caro. E é claro que essa opçãozinha longa aqui também vai custar mais caro, mesmo ela sendo OTM. Não vai custar o mesmo preço de uma opção desse exercício, do próximo exercício agora. Se a gente está falando de uma opção de um exercício longo, de 18 meses, 12 meses, 2 anos, é claro que essa opção vai custar muito mais caro. Porém, ainda assim, bem mais barato do que as opções ATM. Então, qual que é a jogadinha? O que os players fazem? O que os grandes investidores do mundo todo fazem?
estou falando aqui de Warren Buffett, estou falando aqui de Elon Musk, estou falando aqui de Michael Burry, estou falando aqui de Luiz Barsi no Brasil. O que esses grandes investidores fazem? Eles compram opções de compra de longa data. E por que eles compram essas opções? Porque eles fazem uma análise do que vai acontecer na ação, que é exatamente o que nós vamos ver a partir de agora. Continuando aqui só o raciocínio, supondo que você comprou essa opção aqui então longa e você pagou, por exemplo, 50 centavos, qual é o break-even para que você comece a ganhar dinheiro com essa opção lá nessa data longa? A ação tem que estar valendo R$ 25,50. Se ela estiver valendo R$ 25,50, é o seu break-even, ou seja, você vai vender a opção lá na frente por 50 centavos, só que você pagou 50 centavos nela porque ela estava aqui no R$ 25. Você comprou a opção do strike R$ 25 e pagou 50 centavos. Então, para que você comece a ter lucro, ela tem que passar dos R$ 25,50. Capite? Então, esse é o grande erro das pessoas. As pessoas simplesmente vêm aqui e compram a opção pagando 50 centavos e acham que só a passagem do tempo, pelo fato da opção ser longa, vai ganhar dinheiro, mesmo que a ação tenha subido aqui para R$ 21, R$ 22, R$ 23, R$ 24. Não vai ganhar dinheiro, vai tomar prejuízo. A ação tem que passar o seu strike e ela tem que passar o seu break-even, porque você gastou dinheiro para comprar a opção. Então, tem que passar o break-even de R$ 25,50. A partir do momento que você entendeu isso aí, você vai saber exatamente o que vai acontecendo com a sua opção ao longo do tempo. Não importa se a ação caiu, se ela subiu, se a ação que estava custando aqui R$20, ela passou a custar 18, se ela passou a custar 19, ela passou a custar 15, não tem problema. A tua opção é de lá de longe. Nós estamos falando de lá 18 meses para frente, 12 meses para frente, depende, é claro, da opção que você comprou. Mas muita coisa pode acontecer. O importante é que essa ação suba até lá, independente do que acontece aqui, suba até lá. Então, a visão de quem compra uma opção longa é a visão do longo prazo. É a visão de que essa ação vai sair daqui do R$20 e vai ultrapassar lá os R$25 e você vai ter um ganho explosivo, um ganho absurdo, porque você está pensando no longo prazo. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro passo para você comprar uma opção longa, você tem que comprar uma opção de uma ação cujas opções têm liquidez na Bolsa de Valores. Não adianta você comprar opção de ação que não tem liquidez. Às vezes a ação, ela tem sim opções, porém não tem tanta liquidez assim. E como nós estamos falando de comprar opções longas, você já vai ter uma dificuldade para comprar ou para vender lá na frente. Tudo vai depender da oscilação da ação. Então é importante que essa ação tenha liquidez nas opções. E onde é que eu vejo isso? No opções.net.br eu vou te mostrar agora na tela e vou usar inclusive o exemplo dessa opção que eu comprei. Eu quero que você saiba que isso não é uma indicação de investimento e sim estarei usando esse exemplo de forma didática para que você saiba o passo a passo do que você tem que fazer para comprar uma opção longa e do que principalmente você tem que analisar para comprar uma opção longa, tudo bem? Então vamos lá, estamos aqui no opções.net.br, eu venho aqui nesse ícone aqui de opções e aqui eu vou em liquidez nas opções. Então a gente tem aqui na tela as ações cujas opções têm maior liquidez na Bolsa de Valores brasileira. O que eu opero? Somente a primeira página. É que eu estou aqui na sua frente, você não vai conseguir enxergar, mas aqui está página 1, página 2, página 3, página... Enfim, eu só opero a página 1, tanto para opções longas quanto para as minhas operações do dia a dia. Eu não opero ações que não tenha liquidez nas opções. Então, a ação que eu comprei a opção é do Banco do Brasil, essa aqui, ó, BBAS3. Então, primeiro passo, essa é uma ação que tem liquidez nas opções. Então, esse é o primeiro passo que você tem que analisar quando você vai escolher comprar uma opção longa. E aí vem o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você está comprando uma opção OTM, porque normalmente quem compra a opção longa, compra OTM. Eu, pelo menos, opero assim. Eu não gosto de comprar uma opção pagando caro. Porque se eu comprar uma opção longa na linha do dinheiro, eu vou pagar muito caro nessa opção. A ação tem que subir muito pouco para eu ganhar dinheiro. Tudo bem, não tem problema, mas eu vou pagar muito caro na opção. Já que a gente está falando de futuro, eu prefiro comprar
comprar uma opção OTM, pagar baratinho nessa opção, e aí se a ação efetivamente subir, pela análise que eu faço, eu vou ter um ganho realmente explosivo. Então, normalmente, os grandes investidores, eles compram opções OTM. Agora, a pergunta que eu te faço, o que precisa para uma ação subir bastante? Supondo que você está comprando uma opção OTM, longe do dinheiro, longe ali do valor da ação naquele momento, você está comprando uma opção longa aí de 18 meses, 24 meses, o que precisa para que essa ação suba? Qual é a primeira análise que você precisa saber? Qual é o preço da ação na linha do tempo? O que aconteceu com essa ação nos últimos 3 anos, por exemplo, nos últimos 4 anos? Será que essa ação está nas máximas históricas? Será que essa ação está nas mínimas históricas? Isso é o segundo passo que você tem que analisar depois da liquidez. Se você está comprando uma opção de uma ação que está nas máximas históricas, você concorda comigo que não faz nenhum sentido? É claro que pode ser, o mercado é soberano, pode ser que a ação suba, mas a probabilidade é menor. Se você está comprando uma ação que está nas mínimas históricas, a probabilidade dessa ação subir é muito maior. Então vamos olhar o Banco do Brasil, por exemplo? Então estamos aqui no TradingView, o link está aqui na descrição, site em tradingview.com, o gráfico das ações do Banco do Brasil desde janeiro de 2019. Coloquei aqui uma linha em vermelho que representa aqui o suporte e essa linha em azul que representa aqui a resistência. O que é suporte e resistência, Emerson? O suporte é mais ou menos aqui as mínimas históricas. É claro que eu desconsidero aqui o cisne negro, por exemplo, aquela catástrofe que aconteceu com as bolsas no mundo todo durante a pandemia, eu desconsidero porque são eventos incomuns. Então eu não considero eventos incomuns, greve dos caminhoneiros, pandemia, esse tipo de coisa. E aqui são as máximas históricas. Onde é que eu montei a operação? Aqui no 33. A ação está valendo 36 agora, mas eu montei aqui no 33. Ou seja, no momento em que a ação estava valendo R$ 33, eu comprei uma opção longa. O que eu considero bom, porque não estamos aqui nas máximas históricas. Então eu tenho toda essa região aqui para a ação subir ao longo do tempo que eu estou imaginando. Então, preço, ok, a ação está num preço, ela não está nas mínimas históricas, mas como eu montei a operação quando ela estava aqui no 33 e a mínima histórica aqui está por volta da região aqui dos R$ 28, então não está tão longe assim. Então, legal, o preço está bacana para a gente montar essa operação, na minha opinião. Bom, então a gente já sabe que a ação tem liquidez nas opções, nós já sabemos que o preço da ação estava num ponto legal, ou seja, estava um preço baixo em relação ao seu histórico. E o que mais que a gente precisa saber para que essa ação suba? O que precisa acontecer para que essa ação suba? Uma informação elementar, a empresa tem que ser lucrativa. Uma empresa que não é lucrativa, obviamente, ela não vai ter a sua ação subindo ao longo do tempo. Pode até ser que isso aconteça, pode ser, o mercado é soberano, volto a falar. Mas a probabilidade da ação não subir é grande. A empresa tem que ser lucrativa, porque investidores investirão, investidores serão acionistas da empresa se a empresa é uma empresa de prejuízo. É um pouco insensato isso, né? Então, é sensato você analisar se a empresa está sendo lucrativa. E onde é que a gente vê isso? Bora lá? Estou aqui no site fundamentei.com.br, o link também está aqui na descrição. E a gente vem aqui e coloca aqui então BBAS3. Tudo bem que já está na tela aqui, mas só para que você entenda. BBAS3 já está na tela e a gente vem aqui para baixo e a gente olha então essa informação aqui, ó. O que aconteceu em 2019 com essa empresa? Teve lucro. O que aconteceu em 2020 com essa empresa? Teve lucro. O que aconteceu em 2021 com essa empresa? Teve lucro. Ou seja, é uma empresa lucrativa. Então, essa é mais uma informação que me ajuda a ficar tranquilo e deixa a minha operação mais robusta. Compreende? E qual o próximo passo agora para eu comprar uma opção longa? Eu encontrar ela. E qual a forma mais fácil de eu encontrar essa opção? Bora lá, vou te mostrar no opções.net.br. A gente vai vir aqui em opções, nesse ícone aqui de novo, vencimentos longos. E aqui a gente tem então a lista de todas as ações com todos os vencimentos longos. A gente pode trabalhar com 18 meses, a gente pode trabalhar com 12 meses, e isso eu escolho aqui. Por exemplo, eu posso colocar 12 meses aqui, e aí ele vai puxar tudo que é 12 meses. Então vamos lá no BBAS3. Então aqui está uma opção que eu escolhi, que é uma opção que vence no dia 19 de agosto agora de 2022, que é essa aqui, ó. Essa opção que eu paguei 68 centavos, ela está valendo R$ 2,62 agora, ou seja, teve já uma valorização
de 285%. Número de negócios, houveram 5 e o volume de negócios, 170 mil reais. Ou seja, por ser uma opção de um prazo entre 3 e 6 meses para frente, eu considero que, por ser a ação do Banco do Brasil, considero até um volume de negócios legal aqui. Isso significa que tem um pouco de liquidez aqui nessa opção futura, tá bom? Bom, mas eu comprei essa opção e paguei 68 centavos, porque eu vi lá que o último negócio tinha sido 68 centavos, eu fui lá e tentei comprar também por 68 centavos e acabei conseguindo comprar essa opção. Mas como é que eu sei se o preço dessa opção tá legal, se ele não tá? Porque nós estamos falando de uma opção de um vencimento futuro. Então como é que eu sei se esse preço tá justo, não tá? Como é que eu faço para descobrir isso? Nós vamos lá na calculadora do Black-Scholes, onde? Aqui nessa própria ferramenta do opções.net.br. Eu venho aqui em calculadoras. E aqui, como eu já sei o código da opção, eu coloco o próprio código da opção aqui e vou dar um Enter. Eu não preciso colocar mais nenhuma informação. Você percebe que aqui a taxa de juros, a Selic, já aparece aqui, ó, 10,75%. Por que existe essa taxa de juros? Para ele poder fazer o cálculo lá da opção futura. Então eu coloco aqui simplesmente o código da opção e dou um Enter. Ou seja, essa opção aqui, teoricamente, pelo cálculo do Black-Scholes, é para ela estar custando R$ 3,07. Então, não é que a minha opção valorizou tanto, é que eu peguei um momento oportuno e paguei muito barato na opção. Mas o valor dela, pelo cálculo do Black-Scholes, é R$ 3,07. Ou seja, mesmo ela estando custando agora, nesse momento, R$ 2,62, ainda assim é uma opção barata. E por que ela é uma opção barata? O strike não está tão longe assim do valor da ação nesse momento. Eu venho aqui na grade de opções, escolho aqui BBAS3 e vamos lá no dia 19 de agosto, que é o vencimento dessa call minha. Eu venho aqui, escolho o dia 19 de agosto, deixo só ela aqui, deixa eu tirar o vencimento 3 e eu coloco só as calls. Eu comprei lá do 38 e 33, né? Então tá aqui, ó. A opçãozinha aqui, ó, valendo R$ 2,62. Só que a ação nesse momento está valendo R$ 36,05. Por isso que essa opção está valendo um pouquinho menos do que o cálculo do Black-Scholes. Bom, qual é o preço que essa ação tem que atingir até o dia 19 de agosto para que eu chegue no meu break-even? Vamos calcular? Bom, então eu paguei 68 centavos e a ação tem que estar custando R$ 38,33. Então seria R$ 38,33 mais esses 68 centavos. Ou seja, o meu break-even é R$ 39,01, o valor da ação lá nessa data futura. Ali eu fico no 0 a 0. Se ela ultrapassar os R$ 39,00, a partir daí eu começo a ter lucro. Se ela custar, por exemplo, R$ 40,00 até o dia 19 de agosto, eu vou ter uma opção que eu paguei 68 valendo R$1. Se ela passar a custar, por exemplo, R$ 41,00, a opção que eu paguei 68 centavos vai estar valendo R$2. Se ela passar a custar, por exemplo, R$50, a opção que eu paguei 68 centavos vai estar custando R$11. É difícil acontecer isso? Não, já aconteceu várias vezes. É por isso que não precisa fazer um investimento tão alto para você ter um ganho tão expressivo. O Elon Musk fez uma operação com opção longa, onde ele investiu milhares de dólares e fez esses milhares de dólares virarem milhões de dólares com opção longa. Bom, e por último agora vem o conhecimento do skin the game, né? O cara que opera todos os dias, o cara que pode dar a dica para você do dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque grande parte das pessoas, tanto na hora da compra quanto na hora da venda da opção, tem bastante dificuldade e muitas vezes uma operação que está sendo lucrativa, a pessoa não consegue fechar. Por quê? Por falta de liquidez, mesmo em ações cuja liquidez é alta nas opções. Porque nós estamos falando de strikes que estão fora. Se eu estou comprando uma opção longa, OTM, se a ação está valendo ali R$ 33,00, que nem a minha BBAS3, e eu estava comprando uma opção do R$ 38,00 e ainda assim longa, é claro que não vai ter liquidez. É difícil você comprar essa opção. E como é que a gente faz isso? Tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, é agora que nós vamos ver. Você precisa entrar direto no home broker. É melhor que você não faça isso nas plataformas otimizadas de opções. É melhor que você faça no home broker, já vou te mostrar agora o porquê. Entrei aqui direto no HB, no home broker da XP, mas você pode entrar aí na sua corretora. O que a gente faz? Primeiro a gente coloca aqui o book de ofertas, né? Aqui a gente tem um resumo aqui do book de ofertas nesse home broker da XP. Então eu coloquei aqui BBASH383, 2
strike 38 e 33. E aí quando você coloca, tudo bem que hoje é domingo, mas neste caso aqui, a hora que você coloca, você vai ver que não vai ter nenhum vendedor e nenhum comprador. Qual foi a técnica que eu usei? Eu cliquei aqui em comprar. Aliás, eu quero te fazer um convite, hein? Se você está curtindo esse vídeo, se esse vídeo está fazendo diferença para você, se está agregando valor para você, joga ele aí no seu WhatsApp. Clica aqui em compartilhar, joga aí para os seus amigos, joga aí para os seus familiares, para o maior número de pessoas possível. Tem muita gente querendo investir em opções, querendo operar opções e ainda não sabe. E se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, pode deixar aqui na descrição que eu respondo rapidinho, tá bom? Bom, vamos lá. Cliquei aqui em comprar e aí o que acontece? Eu coloco aqui o nome do ativo, BBAS H383, e aqui eu vou colocar a quantidade, né? Supondo que eu vou comprar, por exemplo, 1000 opções. Claro que o valor não vai aparecer aqui agora, porque hoje é domingo, não é pregão, mas qual é o valor que eu coloco? Eu não deixo o valor de mercado aqui. Eu coloco um valor. O que eu fiz? Como eu entrei lá no opções.net.br e eu vi que o valor de um último negócio era 68 centavos, eu entrei aqui e coloquei 65 centavos. Aí você me pergunta, Emerson, mas não tem ninguém negociando aqui? Não tem ninguém vendendo para você comprar? Tem sim, são os robôs market maker. Eles ficam ali, é como se fosse uma caverna e os caras ficam lá dentro. Eles aparecem quando você coloca um preço que é vantajoso para eles. E aí eu fui colocando o preço, 65 não deu certo, eu aumentei para 66, não deu certo, aumentei para 67, não deu certo. Aí eu cheguei em 68, que era o valor de mercado naquele momento, e aí acabou pegando, o robô pescou a minha operação e eu acabei comprando a opção por esse valor de 68 centavos. Basicamente a técnica é essa para você comprar as opções que não tem liquidez naquele momento ali que você está querendo comprar a opção, tá bom? E aí você termina aqui, quando pegou, você vai enviar ordem e aí quando o robô pegar, quando você conseguir realmente comprar a sua opção, vai aparecer aqui executado na Bolsa de Valores e essa opção então entra para sua custódia lá na corretora. Tudo bem? E olha, essa foi uma das aulas mais completas que eu dei aqui no meu canal nos últimos tempos aí. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que tenha agregado valor para você. Realmente o ano de 2022 é um ano assim muito bom para operar opções longas, é um momento porque a bolsa brasileira está muito barata. As ações, de um modo geral, estão muito descontadas, então tem aí uma possibilidade de upside muito grande esse ano aqui com as opções. E é muito lucrativo, por quê? Porque nós estamos falando de investimentos muito baixos. É diferente você comprar uma ação, você investe uma fortuna ali na ação, de você comprar uma opção quando você faz a análise como eu te ensinei aqui agora. Quando você faz uma análise estruturada, aí sim vale a pena você comprar as opções longas. É exatamente o que o Warren Buffett faz. A maioria das pessoas imagina que o Warren Buffett simplesmente compra ações. E não, ele faz a compra das ações através do mercado de opções. E muitas vezes ele nem compra a ação. Muitas vezes ele compra, por exemplo, ali estamos falando do direito de compra, ele ganha dinheiro com o próprio direito de compra. Ele não chega a deixar exercer para comprar a ação para depois vender. Ele vende a própria opção. É isso que acontece no universo dos grandes investidores e é isso que a partir de agora você consegue fazer com um investimento muito baixo. Estou falando aí de um investimento de R$200, de R$100, de R$300. Tem que ser algo que não vai machucar o seu bolso e algo que você vai investir pouco para ganhar muito depois dessa análise estruturada. E olha só, quero te lembrar, se você quiser participar do treinamento Descomplicando as Opções, que vai acontecer do dia 7 ao dia 9 de março, sempre às 20 horas, vai ser um grande prazer tê-lo lá. Serão 3 dias de uma imersão, onde eu vou mostrar tudo que você precisa saber para começar a ter lucratividade no mercado de opções, tá bom? Fica aqui o convite para você que está começando agora. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Eu quero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus.